Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de direito civil, um tema que sempre está na moda e sempre estará, que é a boa-fé. Vai cair em qualquer concurso, seja diretamente, seja indiretamente. E se cair em prova subjetiva alguma coisa relacionada a direito dos contratos, direito das obrigações e responsabilidade civil, por exemplo, já pode abrir um parágrafo e tratar da boa-fé. Vai agradar o examinador? Com certeza. Mas se cair alguma questão, especialmente sobre boa-fé, a gente já pode começar de largada nessa nossa revisão e você já aproveita para colocar na cabeça os pontos que você deve falar numa dissertação sobre boa-fé. O primeiro deles, com certeza, são os macroprincípios do Código Civil. Segundo o professor Miguel Reale, que é o grande idealizador do Código Civil 2002, existem três grandes princípios que norteiam todo o Código Civil 2002. Quais são eles? A gente lembra? Vamos lá. Operabilidade é o primeiro deles, ou seja, o Código Civil ele procura trazer um dinamismo às operações de direito civil, ou seja, as operações de direito privado elas devem ser práticas, objetivas, rápidas. Enfim, o Código Civil ele facilita e não dificulta as operações em direito civil. O outro grande princípio é a sociabilidade, ou seja, o Código Civil de 2002 ele se preocupa muito mais com os interesses gerais do que com os interesses individuais. A partir dessa noção é que surge, por exemplo, a ideia de função social dos contratos, função social da empresa, função social da propriedade, até mesmo função social da posse. Enfim, a função social ela decorre da sociabilidade do Código Civil. Muito bem. E o terceiro grande macro princípio, digamos assim, do Código Civil é a eticidade, ou seja, as relações jurídicas de direito privado elas devem ser pautadas na ética. E é a partir daqui que surge o conceito de boa-fé. A boa-fé ela não surgiu com o Código Civil de 2002, ela remonta aos tempos de Roma, do ius gentum, né? Que tínhamos o ius civilis, que era um direito mais restrito, e o ius gentum, direito das gentes. Do Código Civil francês também houve menção à boa-fé. Não foi muito desenvolvida porque o Código Civil francês, o direito civil francês era muito legalista. Então não deu margem para que a doutrina, a jurisprudência pudessem evoluir o conceito de boa-fé e sua aplicação. O Código Civil alemão, o BGB, também trouxe menção à boa-fé. Então, a partir desse histórico, o Código Civil de 2002 ele também incorporou noções de boa-fé. E no primeiro ponto, na verdade, segundo já, nós temos que diferenciar a boa-fé subjetiva da boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva é um estado de espírito, gente. Não podemos confundir boa-fé subjetiva com boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, como disse, é um estado de espírito, é um estado psicológico da pessoa. Ou seja, aquele que está de boa-fé é aquele que está ignorando algum fato do caso concreto. Então, por exemplo, o possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé é aquele que ignora o vício da posse. Ele está de boa-fé. E esta boa-fé do possuidor é subjetiva, pois diz respeito diretamente à pessoa do sujeito que está de boa-fé. Bacana? Já a boa-fé objetiva, não diz respeito a elementos internos da pessoa, diz respeito a elementos externos. É uma regra de comportamento. A boa-fé objetiva ela traz comportamentos esperados das pessoas. E é aqui que o nosso estudo deve ser focado. A boa-fé subjetiva ela é importante, claro, mas a boa-fé objetiva, aqui sim, o estudioso do direito civil ele deve se concentrar muito mais. Muito bem. Uma definição de boa-fé subjetiva e objetiva eu trouxe da doutrina, vou ler com vocês, talvez fique mais claro do que as palavras que eu utilizei. Vamos lá. Boa-fé subjetiva diz respeito a dados internos, psicológicos, atinentes diretamente ao sujeito. Já a boa-fé objetiva diz respeito a dados externos, normas de conduta que determinam como ele deve agir. Bacana? Essa é uma definição que eu trouxe do livro do professor Christian Chaves, que cita outras definições de outros autores. Vale a pena conferir. Mas basicamente é isso. Acho que deu para entender. Muito bem. Outro ponto que você deve falar numa dissertação sobre boa-fé, e tem que revisar isso, são as três funções da boa-fé. Existem três funções da boa-fé em nosso direito civil. Quais são elas? A função interpretativa, a função limitadora e a função integrativa. Vamos ver cada uma delas. Na função interpretativa, significa dizer que todos os negócios jurídicos
devem ser interpretados de acordo com a boa-fé e com os costumes do local. Isso está escrito no artigo 113 do Código Civil. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. É isso que está na lei. Então, quando o juiz for interpretar um negócio jurídico, notadamente um negócio jurídico verbal, enfim, um negócio jurídico que é proveniente dos costumes, ele vai interpretar de acordo com a boa-fé. Então, a boa-fé ele é um norte interpretativo para o aplicador do direito. Essa é a primeira função da boa-fé. A segunda função da boa-fé, que nós podemos citar, é a função limitadora. Ou seja, os negócios jurídicos eles podem ser limitados pela boa-fé. A boa-fé ela limita os direitos das pessoas na medida em que ela impede o abuso do direito. Quer ver um exemplo? O artigo 413 do Código Civil. Ela trata da cláusula penal. A cláusula penal, se for abusiva, pode ser revista pelo juiz. E aqui é a boa-fé que está norteando esta atividade limitadora do magistrado, de acordo com o artigo 403, como foi citado. Quer ver? A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Aqui temos um abuso, não é verdade? Tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Ou seja, aqui temos um exemplo de como a boa-fé limita os negócios jurídicos. Essa foi a segunda função da boa-fé. Então já vimos função interpretativa e função limitadora. Agora vamos para a próxima e última, função integrativa da boa-fé. Eu acho que essa é a mais importante. Claro, sem retirar a importância das duas outras funções, a função integrativa é a que mais cai, é a que requer uma maior atenção, na minha opinião. Por quê? De acordo com a função integrativa, a boa-fé objetiva, especialmente, ela traz normas de conduta, como nós vimos. E aqui, de acordo com a função integrativa, ela traz deveres anexos aos negócios jurídicos. E que deveres anexos são esses? Dever de informação, dever de segurança, dever de lealdade, por exemplo, dever de compromisso, de cooperação, de ajuda, de proteção. Enfim, são deveres que estão ao redor do negócio jurídico. E esses deveres eles devem ser cumpridos, note, antes, durante e depois do contrato do negócio jurídico. Antes mesmo nós termos o contrato formado, a boa-fé já está incidindo. Nas tratativas, por exemplo, temos o dever de informar para o contratante, o potencial contratante, as regras do contrato, enfim, a situação do objeto do contrato, por exemplo. E depois que o contrato já está formado e concluído, as regras da boa-fé que impõem esses deveres anexos também vão incidir. Então, nós podemos ter responsabilidade civil pré-contratual, melhor dizendo, e pós-contratual. É importante termos isso em mente. E isso graças a quê? A boa-fé. Que decorre de quê? Da eticidade. Bacana? Essas são as 3 funções da boa-fé. O que é mais importante a gente revisar sobre boa-fé? São as suas figuras parcelares, ou seja, são figuras, institutos decorrentes da boa-fé. Quais são eles? Nós podemos citar venire contra factum proprium, surrestio e suppressio, to cock, duty to mitigate the loss ou duty to mitigate the own loss e adimplemento substancial ou substantial performance do direito americano. Vamos ver? Um de cada vez. Se você souber esses 5 institutos, essas 5 figuras parcelares da boa-fé, você sabe boa-fé. Vamos lá? Venire contra factum próprio. Esse aqui é o mais famoso, sempre invocado quando temos comportamento contraditório da parte. E é justamente isso. O nosso ordenamento jurídico ele proíbe o venire contra factum próprio, ou seja, o comportamento contraditório. Para você entender o venire contra factum próprio, vamos pensar num exemplo em que temos uma pessoa que pratica um ato X, e logo depois ela pratica outro ato diametralmente incompatível com aquele ato primeiro. Então, ele praticou um venire contra factum próprio. Ele pratica um primeiro ato e logo depois ele pratica um segundo ato que é totalmente incompatível com o primeiro. Proibido, completamente proibido. E aqui a boa-fé traz este instituto do venire contra factum próprio,
que é decorrente da boa-fé, claro. Tranquilo? Esse é fácil, né? Venire contra factum próprio é o mais simples e é o mais importante, sem dúvida. Mas temos outros. Surrécio e suprécio. O surrécio e suprécio, ele também é decorrente da boa-fé na medida em que comportamentos reiterados, eles podem gerar direitos ou gerar também a perda de direitos. Então, por exemplo, um exemplo de de surrécio e suprécio. Artigo 330 do CC, eu até trouxe aqui o artigo 330, que é a regra do pagamento das obrigações. O pagamento feito reiteradamente em local diverso do pactuado, ele gera para o pagante, ou seja, para o devedor, o direito de pagar ali, naquele local que ele vinha pagando. Então, por exemplo, se eu faço um contrato, eu moro aqui em João Pessoa, e eu faço um contrato com alguém de Recife, e eu sou o devedor. E a gente acorda que o pagamento será feito em Recife. Eu vou ter que ir lá e pagar diretamente em Recife, diante do credor. Mas eu começo a pagar aqui em João Pessoa. Eu estou pagando aqui em João Pessoa e o credor está vindo aqui buscar o dinheiro. Porque eu digo, olha, eu estou com dinheiro, mas não posso ir aí em Recife, vem aqui buscar essa vez. Ah, eu vou. O credor vem. E ele começa a vir. Parcela após parcela, ele vem buscar o dinheiro em João Pessoa. No final, eu terei ganho o direito de ficar pagando em João Pessoa. O credor não vai poder dizer, ó, agora eu não vou mais não. Eu quero que você volte a pagar em Recife conforme nós acordamos. E aí eu posso alegar que para ele houve uma suprécio de direito. Ele não tem mais o direito de cobrar aquele dinheiro lá em Recife. E eu tenho a surrécio, ou seja, eu ganhei um direito de pagar aqui em João Pessoa como eu vinha pagando e como ele aceitou. Então, outro exemplo mais prático, talvez, esse é prático, mas talvez outro, é aquele que não tem o dever de pagar a pensão alimentícia, mas continua pagando. Quer dizer, houve uma surrécio daquele que está ganhando a pensão alimentícia. O cara não tinha o dever, mas ele continuou pagando, então ele gera a expectativa e, por isso, gera a aquisição desse direito. Tranquilo? Surrécio, suprécio? To cock. Essa expressão to cock vem daquela famosa expressão até tu brutus, né, do direito, lá da nossa história de Roma. E o to cock, ele se parece muito com o venire contra factum próprio. Até mesmo alguns dizem que eles se confundem. Mas, na verdade, há uma sutileza. Vamos dar um exemplo. Qual é o melhor exemplo de to cock? É a exceção do contrato não cumprido. Aqui, nós temos, veja, um ato ilegítimo. O primeiro ato deles, nós temos dois atos. Assim como o venire contra factum próprio, nós temos dois atos, aqui também. Aqui nós temos dois atos. O primeiro ato, ele é ilegítimo. Ele não deveria ter acontecido. E o segundo ato, ele é legítimo. Em tese, aquele que pratica esse ato, ele tinha o direito de praticá-lo. Mas ele perde este direito por causa daquele primeiro ato, que foi ilegítimo. A ilegitimidade daquele primeiro ato, ele contamina o segundo. Exemplo, exceção do contrato não cumprido, conforme já vimos. Por quê? Num contrato, para exigir que o outro pague a sua parte, eu tenho que cumprir com a minha parte. Então, se eu não cumpro com a minha parte, ou seja, eu tenho um primeiro ato ilegítimo, porque eu não estou cumprindo a minha parte, eu não posso exigir que o outro cumpra a dele. Em tese, eu poderia, não poderia? Exigir que o outro cumpra sua parte? Sim. Mas aquele meu primeiro ato de não adimplir com a minha parte me impede que eu pratique este segundo ato. E aqui temos o to cock. Tranquilo? Eu acho que esse é o melhor exemplo. Deu para entender? Muito bem. Vamos prosseguir. Só faltam dois. Duty to mitigate the own loss, ou seja, o dever de minorar suas próprias perdas. Aquele que está tendo um prejuízo, ele tem o dever de minorar esses prejuízos para não auferir lucro indevido, abusivo. Um exemplo. Eu bati meu carro. O meu carro, ele tem seguro. O seguro, ele pode cobrir um defeito, uma batida leve, ele também pode cobrir uma perda total do carro. Vamos supor que eu bati o carro e ele está pegando fogo. É um fogo pequeno. Daria para eu apagar, não daria? Tranquilo, bastaria eu pegar o extintor de incêndio e apagar o fogo e evitar maiores prejuízos. Mas eu, malandramente, eu fico pensando, se eu deixar o carro pegar fogo, a seguradora vai me dar um novo. E é bem melhor, porque esse carro já está meio velho, já usei aí 2, 3 anos, enfim, já tem 100 mil quilômetros rodados. E aí eu deixo o carro tocar fogo e dá perda total.
Se a seguradora tiver prova de que eu deixei o prejuízo ficar maior para que eu pudesse cobrar uma indenização maior, digamos assim, então eu posso ser penalizado. Ela não vai ter esse dever de me pagar. Por quê? Pelo duty to mitigate the own loss. Eu tinha o dever de minorar as minhas próprias perdas. E isso também é figura parcelar da boa-fé objetiva. E o último é a teoria do substantial performance, do direito americano, ou seja, do adimplemento substancial. Por essa teoria, num contrato parcelado, digamos assim, adimplir da maioria das parcelas não é justo, seria abusivo a rescisão do contrato inteiro pelo inadimplemento de uma pequena parte do contrato. Ou seja, vamos supor, eu estou financiando um carro, eu dividi em 50 vezes, eu já paguei 48 parcelas e não paguei a parcela 49. Será que o banco, por exemplo, que está financiando o carro, ele pode rescindir esse contrato? Em tese, sim, porque eu inadimpli o contrato, eu não cumpri com a minha palavra, eu não paguei a parcela no vencimento. No entanto, eu posso invocar a meu favor, de acordo com a boa-fé, essa teoria do adimplemento substancial. Ou seja, eu vou dizer, juiz, olha, eu paguei a maioria, não é justo que eu tenha esse contrato rescindido por uma só parcela que eu deixei de pagar ou duas. Então, claro que eu vou continuar devendo, eu não vou invocar isso para me eximir de pagar aquelas duas parcelas jamais. Eu só vou invocar essa teoria para evitar um mal maior, qual seja a quebra do contrato totalmente. Tranquilo? Gente, eu acho que por hoje é só. Esse encontro já valeu. A gente já revisou aqui temas importantíssimos que caem muito em prova. Bacana, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que nós nos vejamos em outro encontro e fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.